muito bem-vindos a mais um programa, uma quarta especial da editora Brahma Kumaris. Então, por favor, fiquem aqui conosco. Nós tivemos uma meditação tão linda, tão especial, que nos inspirou, e certamente que o conteúdo que nós temos para compartilhar neste momento também vai enriquecer mais ainda a experiência interior. Então estejam aqui conosco até o final, e no final também teremos um sorteio. E hoje o nosso programa conta com esse tópico: liberdade e limites da convivência saudável. Então esse é um tópico bastante importante para o momento em que vivemos, um momento em que vivemos de uma grande polaridade, onde dentro de casa nós experimentamos aí divergências de opiniões de diversas formas, quer seja política, futebolística, quer seja em termos de práticas de saúde, né, práticas de conceitos, né, sobre medicina, enfim. Cada um tem uma tendência aí, né, e a gente, né, quando a gente está muito convencido sobre alguma coisa, a gente gosta também de compartilhar isso, mas nem todos compactuam com as nossas ideias. E aí, nesse contexto, uma série de atitudes, né, para que a gente consiga ser o que a gente é, que a gente consiga nos mantermos, né, firmes naquilo que nós acreditamos, porém também não criar nenhum conflito, não criar nenhuma desarmonia, porque a coisa mais importante dentro de uma conexão, né, de um né, de uma convivência é essa experiência, né, de harmonia. Então, eu apresento vocês aqui, o meu nome é Kátia Roel, tenho praticado a meditação Raja Yoga já há 29 anos, eu atuo nas atividades da editora da Brahma Kumaris, também aqui no Centro de Retiros da Brahma Kumaris em Serra Negra, e vivo essa experiência, né, de convivência, né, com diferenças, enfim, em todos os ambientes a gente tem oportunidades para crescimento, para avançar, né? Não importa onde a gente queira fugir, a gente vai encontrar os ingredientes, os personagens que são aqueles especiais para nos ajudar no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento interior. Então, e hoje, então, nós temos aqui no ano passado, né, em 2021, nós estivemos o ano todo estudando um livro chamado É Tempo de Relacionamentos. Nós estivemos estudando esse livro no Clube do Livro semanal. Nós tínhamos 2 clubes do livro em 2021, e o Clube do Livro semanal era, nós estudamos todo esse livro, e muito rico, muito especial. Todos, se tem alguém aqui da sala que participava dos clubes semanais, vai poder, então, validar isso que eu estou dizendo, mas realmente foi um estudo muito rico, muito especial. E quem conduziu esse estudo foi a nossa querida Valdete Basso, né? A Valdete, ela é professora de música, ela é terapeuta Ayurveda e floral, ela é professora de meditação também, ela também faz parte da Brahma Kumaris já há muitos anos, atualmente reside em São Carlos e tem sido bastante atuante também na área do Vivendo Valores na educação. A Valdete também é muito estudiosa em vários sentidos, e então estará compartilhando conosco sobre esse tópico, a liberdade e os limites da convivência saudável.
Espera aí, que eu acho que ela não está conseguindo desmutar. Ah, ok. Algo aconteceu. Ok? Agora deu. Agora deu. Obrigado. Bem-vinda, Valdete. Bem-vinda a todos também que estão aqui conosco. Então, boa noite a todos. Muito especial estar aqui com vocês neste momento do outro lado, né, Kátia? Então, e aí esse tema é um tema presente hoje, que foi um dia super cheio, corrido, que eu fiz um monte de coisas e que, em princípio, eu pensei assim, nossa, bem hoje que eu tenho que fazer tanta coisa e eu tinha que resolver muitos assuntos. E aí, quando a gente sentou aqui, aí começamos a meditar, né? A meditação conduzida pela Joana, eu pensei assim, nossa, primeira coisa que a gente tem que fazer é ter esse relacionamento calmo, sereno, silencioso conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Então, eu falei assim, é um presente poder estar aqui, poder sentar, poder me acalmar, né? Me pacificar e tirar aquele monte de agitações e resoluções que eu tive que fazer durante o dia para poder estar presente para falar esse tópico tão necessário e tão importante no mundo de hoje. Só queria falar se por um acaso a internet cair, a Kátia está aí, né? Mas aí ela volta, que veio aqui que estava um pouquinho instável. Mas assim, queria começar falando então relacionamentos, né? Então eu pensei assim, nesse momento a Kátia já abordou um pouquinho isso sobre essa questão, né, que a gente está vivendo de polaridade, de cada um gostar de uma coisa em vários níveis, e o mundo está cada vez mais conflituoso e as pessoas às vezes não conseguem tecer, né, tecer diálogos. Então, o que seriam esse tecer diálogos, o que seriam esses relacionamentos e por que o diálogo é importante no relacionamento. Então, eu comecei pensando assim, né? Primeiro ponto é eu me relacionar comigo mesmo. Então, é importante eu estar bem, eu estar bem centrada, né? Eu estar no meu eixo, eu não estar com esse excesso de informações, esse excesso de ideias, esse excesso de mensagens e de notícias de política e de guerra. Então, importante eu estar ouvindo, eu estar vendo, mas também é importante eu retomar o meu eixo, né? Saber que eu tenho que estar centrada. Então, esse é um ponto. Então, o primeiro relacionamento que eu tenho que ter, que seria fundamental, né, seria esse relacionamento com o eu. Mas também é muito importante eu me relacionar com os outros. Eu não sou uma ilha, não sou um ser isolado, né? Que eu vou estar aqui falando comigo, vivendo comigo, não. Nós somos seres sociais e nós vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros. Não adianta eu pensar, essa pessoa eu não vou precisar, esse eu não preciso, não. Eu preciso desde aquela pessoa que trabalha para que chegue água na minha casa, para que chegue energia na minha casa, para que chegue o alimento em minha casa, né? Para que chegue, inclusive, a internet para a gente poder estar aqui hoje e que nos sustentou muito durante a pandemia, né? Essas redes sociais e essas mídias. Então, assim, a gente é um ser também interdependente, né? Nós dependemos uns dos outros, não no sentido de eu ser totalmente dependente, mas eu sou interdependente. Eu forneço algo para o mundo e o mundo me fornece algo. Então, é uma relação de troca, uma relação onde a gente dá e recebe o tempo inteiro. Então, é muito importante como eu estou me relacionando com esse mundo que eu vivo e com os outros.
Então, um segundo aspecto seria como eu me relaciono com os outros seres. Desde a pessoa que me serve na porta, né, da minha casa, que vai me atender no balcão do supermercado, da pessoa que vai estar falando comigo, convivendo comigo, da pessoa que eu tenho que responder o WhatsApp, que está me perguntando coisas. Então, como que eu me relaciono com essas pessoas? Então, seria super importante eu estar pensando, depois a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas esse segundo relacionamento, que são os relacionamentos com os outros seres humanos, e eu também incluiria os relacionamentos com os animais, né? Como que a gente se relaciona com os animais? Não que você tem que ter animal na sua casa, mas qual o respeito que eu tenho com os animais, com os pássaros, com as abelhas, com as borboletas, com os cachorros, com os gatos, com as vaquinhas, né? Então, qual que é a minha relação com esses animais? Se é uma relação de respeito, se é uma relação de harmonia, como eu me relaciono com esses animais, né? Outro aspecto de relacionamento que eu também gostaria de estar falando é o relacionamento com a natureza e os 5 elementos. Tudo que existe na natureza é formado pelos 5 elementos, nosso corpo, tudo que está ao nosso redor, né? As medicinas ancestrais vão estar falando muito desses 5 elementos e elas vão nos tratar a partir desses 5 elementos. Então, como que eu me relaciono com esses 5 elementos? Com a terra, com a água, com o fogo, com o ar, com o espaço? Né? Como que é a minha relação? Será que é uma relação de respeito? É uma relação de saber usar na medida correta? De saber também estar em harmonia, né? Por que que se eu posso tomar banho em 5 minutos, por que que eu vou ficar 1 hora embaixo do chuveiro? Então, eu tenho que estar pensando como eu me relaciono com esses elementos e as qualidades dos elementos, né? Por exemplo, a terra, todo mundo sabe, né, que a terra ela vai estar nos conectando com a qualidade da estabilidade. Então, o quanto que eu preciso de estabilidade na minha vida? Né? Hoje eu ainda estava falando com a Caixa que teve uma época que eu sempre preciso ter agenda e adoro agenda. Por quê? Porque a agenda vai trazer a gente para a terra, vai nos trazer para o aqui e para o agora, para a presença, para o que eu tenho que fazer, né? Então, eu não vou ficar ali divagando lá no mundo, num outro mundo, eu vou estar me mantendo presente. Então, como eu me relaciono com esses elementos a nível de perceber as suas qualidades e também de honrar esses elementos? O quanto eu honro os elementos, o quanto eu me relaciono bem com esses elementos, né? Que eu não desperdiço, que eu não maltrato a terra, que eu não maltrato e não desperdiço a água, como eu respiro, como é a minha respiração, né? A gente nem se dá conta, mas sem o ar nós não temos como viver. Então, como que é a minha relação com o ar, como a minha relação com o sol, com o elemento fogo que transforma, como a minha relação com o espaço que contém todos os outros elementos, né? Como que eu, de certa maneira, recebo e dou um retorno para esses elementos. E os elementos estão conectados com a natureza. Então, como eu me relaciono com a natureza? Será que eu tenho plantas? Será que eu cuido das plantas? Será que eu planto ervas que eu posso tomar em forma de chá? Será que eu aprecio essa natureza? Será que eu poluo essa natureza? Será que eu separo o lixo? Então, como eu me relaciono também com a natureza? E um último relacionamento que eu gostaria de estar falando aqui é como eu me relaciono com o divino, né? Qual o valor e qual é a importância do divino, né? Chamado de diversas maneiras, mas de Deus, de Alá, de benfeitor, de ser supremo, né? Como eu me relaciono com esse divino, com esse sagrado
que é representado, né, por esse ser divino, e com o divino dentro de mim, com a divindade dentro de mim. Então, como eu me relaciono com isso? Então, nesse momento, é muito importante, né, nesse momento do ano, onde a gente está fechando vários ciclos, a gente se conectar com esse nosso divino de novo. Nós percebemos como está esse divino de novo. Então, nesse momento, eu sempre gosto. O que eu vou estar fazendo nesse dezembro, que eu vou estar mais conectada com o divino? Porque é o momento que a gente corre, que tem que fechar com um monte de coisas, que tem que resolver um monte de questões, que tem que fazer um balanço, né? Que a gente tem que terminar com as situações pendentes. Então, isso pode exaurir a nossa energia, pode nos deixar completamente sem energia, né? Assim, meio desabastecidos. Então, eu sempre gosto de pensar o que eu vou fazer em dezembro de especial, que eu vou estar trabalhando para essa minha divindade, para essa minha energia se manter acesa, ativa, intacta, viva e restaurada, para que ela não fique exaurida e eu fique perdida. Então, eu sempre gosto. Depois a gente pode conversar um pouco sobre o que fazer nesse momento. Mas agora eu vou deixar a Kátia falar um pouco, se ela tiver alguma coisa para a gente estar conversando, né, Kátia? Para a gente estar fazendo um diálogo aqui, porque diálogo é uma outra coisa fundamental nos relacionamentos. Diálogo é essa troca, né? Um fala, o outro ouve. É super importante essa questão do ouvir. E não ouvir apenas assim, aqui com o celular na mão. Ah, sei. Não, né? Hoje tem muito isso. Tá, depois eu falo, né? Sei. Não, eu ouvir olhando nos olhos, conectada, presente, né? Então a gente às vezes tem que fazer esse exercício, porque no dia a dia às vezes a gente esquece, vai para a distração e vai para as outras demandas e nem escuta o outro direito, não tem um diálogo, né? Então às vezes eu paro e penso, nossa, será que eu estou ouvindo as pessoas com quem eu convivo, se eu estou dialogando, eu estou prestando atenção em suas necessidades, tudo isso faz parte dessas relações saudáveis e que mantêm liberdade, que também precisam de limites, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que realmente é um desafio para todos nós, né? É essa presença nos relacionamentos. E então é tão importante, conversando um pouco antes com a Valdete, ela me falava sobre como ela tem uma agenda, né, para tudo. E eu acho isso tão legal, eu mesma tento, né, me mover dessa forma, mas eu luto bastante com uns traços de personalidade que resiste a isso. Mas eu acho que nós nos organizarmos na vida de forma a termos um estado de presença nas nossas conexões, nos nossos relacionamentos, é de grande importância. E eu estava me lembrando que acho que se nós queremos evoluir na vida, se nós queremos evoluir como pessoas, se nós queremos evoluir na nossa performance profissional, na nossa família, tudo tem uma conexão com a nossa capacidade de interação. Tudo tem uma conexão com a nossa capacidade de transitar de uma forma suave, leve, agradável em todas essas áreas. E então os relacionamentos eles têm uma grande importância. E hoje em dia se faz muito, né, nesses movimentos de cura, de terapias, todo o movimento de
limpar o coração, limpar o passado, né? Dignificar, honrar, respeitar os ancestrais, não ter nenhuma, digamos assim, nenhum sentimento de vítima em relação à paz, em relação aos nossos ancestrais, né? Quer dizer, a gente ter esse coração limpo, leve, de perdão, de compreensão, de que o que quer que, da forma, como quer que eles tenham me tratado, como tenha ocorrido, né? Tudo isso tem a ver com, né, o momento de cada um. Então, a alta performance no mundo de hoje trabalha muito esse movimento de cura nos relacionamentos, né, dessa energia de limpeza do coração, do perdão. Então, Valdete, como que você, na sua experiência, como você sente que é essa energia, né, de qual é o papel, né, que a comunicação exerce nas relações, né? Como que você sente que é esse movimento? Então, eu vejo assim, que a comunicação, ela tem essa coisa, né, da mensagem que tem que ser clara. Então, muitas vezes eu percebo assim que a mensagem nem sempre ela está clara, né? A mensagem que eu emito. Então, às vezes a pessoa responde uma outra coisa, fala assim, nossa, muitas vezes eu percebo que eu vou lá rever o que eu escrevi. Então, assim, muitas vezes eu sinto que nós temos que clarear a nossa mensagem, o máximo que a gente puder, né? Então, eu às vezes leio, reescrevo, ou eu falo e falo de novo, porque eu percebo que não tem essa clareza. Então, eu sinto que quando você se comunica, tem uma mensagem, né? Verbal, não verbal, uma mensagem corporal, uma mensagem de olhos, mas assim, o que na minha linguagem verbal, se eu estou sendo clara ou não. Né? Então, ter essa preocupação com que eu estou, essa clareza da mensagem. Então, tem a mensagem, tem eu que emito a mensagem, tem o outro que recebe. Então, tanto a pessoa que emite a mensagem, ela tem que ter esse cuidado com a clareza, tem a mensagem em si que eu quero passar e tem como o outro vai receber, né? Então, o outro também, então mesmo eu quando me coloco no papel do outro, será que eu estou interpretando certo? Porque às vezes a gente, já entra ali uma emoção, aí você se confunde, você fala, não, já entra a emoção e você interpretou errado, ou você não consegue ler também direito o que o outro escreveu, porque você lê muito rápido. Então, isso são ruídos nas mensagens, né? Que a gente, então, tem que ter essa clareza de quem envia, tem que ter essa boa interpretação de quem recebe, não deixar a emoção entrar no meio, e se a emoção entra, fala, calma, respira, porque você está interpretando dessa maneira, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que, assim, entender que tem ruídos. Então, a gente, por favor, oi, o que você quis dizer? Eu não entendi direito, ou poderia repetir. Então, eu acho que são maneiras que são interessantes a gente melhorar a nossa comunicação, né? E um exercício que eu tenho feito, não como eu gostaria, mas que é um exercício que eu gostei muito do nosso tema do nosso último retiro, né, que foi a não violência. Então, é um exercício que eu tenho feito já há algum tempo e que eu escorrego de vez em quando, é o exercício da não violência, né? O quanto a minha fala, a minha escrita, a minha atuação no dia a dia, ela é não violenta. Porque a não violência, ela implica em tantas questões, então eu acho que essa é uma outra questão da comunicação, essa comunicação, o ser não violento. Então, às vezes você entra nas redes sociais, que eu fiquei bem atenta nesses momentos, nesses últimos 2 meses, nas redes sociais por causa de questões políticas, tudo, né? Então, tem muito ali mal interpretações e tem muita agressão, né? Muitas falas agressivas. Então, eu fiquei pensando, nossa, como que a gente, né? A gente tem que
partir para a construção desse mundo melhor, né? De falas melhores, de atuações melhores, de comunicações melhores. Então, a nossa praticar muito a fala não violenta, a fala pautada nesse ser sereno, nesse ser pacífico, que ele é crítico, ele não precisa ser um ser que aceita tudo, que fecha os olhos, que fala, não, eu não vejo nada. Não, a gente vê, a gente ouve, a gente está bem informado. Mas como eu posso me posicionar, e às vezes eu me posiciono em algumas questões políticas, né, por exemplo, mas como você pode se posicionar de uma maneira que seja construtiva e não violenta? Como eu posso me posicionar com aquele que eu convivo de uma maneira não violenta? Não que eu consiga 100%, mas se nós irmos trabalhando isso, dando atenção a isso, né? Eu sinto que é uma questão fundamental. E que às vezes eu penso que a gente pode assim se juntar a grupos, sabe? E fazer essas práticas e estudar mais, praticar mais sobre isso, né? Outro ponto também que me inspira muito nessa questão da comunicação é o VIVE, né? O programa de Vivendo Valores na Educação, que eles falam muito em atmosfera de valores. Eu amo esse conceito, né? Construir uma atmosfera de valores. Então, qual que é a atmosfera que eu tenho ao meu redor? É uma atmosfera que tem farpas no ar, que tem pensamentos se cruzando que aferem, mesmo que sejam pensamentos ou sentimentos, ou eles são sentimentos e pensamentos pacíficos, amorosos. Então, como que é essa atmosfera que eu construo na minha vida, no meu lar, no meu trabalho, nas minhas relações, nos meus vários círculos, né? Então, pensar muito nessa atmosfera de valores, que ela é belíssima. Muito bom. Realmente, né? E às vezes a gente tem uma tendência, assim, em chegar num lugar e perceber, né? E perceber a atmosfera, a energia que existe ali. E eu vejo que, né, pensando assim, né, no lado positivo disso, né? Aqui, por exemplo, aqui no centro de retiros, ou mesmo numa escola da Brahma Kumaris, num centro da Brahma Kumaris. Normalmente as pessoas entram e já sentem, né, e já sentem o impacto, sentem uma vibração, se sentem confortáveis, se sentem acolhidos, sentem paz. Enfim, elas sentem que é um lugar com uma energia especial. E esses dias eu estava refletindo, né? Puxa, né? Mas é claro, né, que tem que ser assim. Por quê? Porque as pessoas ali acordam já com a intenção de trabalho interior. As pessoas se vestem com a intenção de trabalho interior. As pessoas comem com a intenção de trabalho interior. Então, só pode ser uma energia que, né, esteja carregada de positividade, né? Então, nós cultivarmos, né, esse movimento de cultivar boas conexões e uma boa atmosfera à nossa volta, e uma atmosfera de valores, né, tem a ver também com esse movimento, né, tão saudável, né, da minha relação comigo mesma, né? Então, da onde tudo parte. E você falou na sua fala também, né, dessa conexão, nessa relação, eu comigo, eu com os outros, eu com Deus, né, eu com a natureza, eu com os elementos. O que você acha que é, assim, alguma coisa assim essencial, primordial, nesse movimento do autocuidado, né, nesse movimento dessa relação especial que nós temos que ter conosco mesmos inicialmente? Então, eu sinto que esse autocuidado, né, que a gente tem inicialmente, é o autoconhecimento, né, a gente se conhecer, saber quais são nossos potenciais e nossas fragilidades. Então, isso tem a ver também com esse tópico, né, da liberdade e limites, porque quando eu sei minhas fragilidades e meus potenciais, eu também sei até onde vai a minha liberdade e qual que é o meu limite. E qual o limite para não ultrapassar ali o movimento do outro, né, para não invadir o movimento do outro. Então, essa questão do autoconhecimento. Qual que são minhas fragilidades, meus pontos fracos,
porque nós temos, e quais são os meus pontos fortes, né? Os meus potenciais. E a gente trabalhando com isso. Então, eu vejo que isso é um ponto fundamental do autocuidado. Outra questão do autocuidado eu sinto que a gente tem que pausar todos os dias, né? Eu falo pausar, mas isso entra aí o meditar, o orar, o se conectar com o divino, o respirar, ou acalmar as turbulências, né? E também esse pausar, esse meditar tem a ver com eu perceber onde está indo os meus pensamentos, minhas emoções, a minha energia. Porque às vezes a gente coloca demasiadamente, de vez em quando eu faço uns círculos assim, umas mandalinhas, né? E eu divido e eu coloco assim os vários setores da vida. Então, às vezes a gente põe muita energia num lado e não põe em outras questões, né? Então, a gente estar equilibrando mais essas questões da vida, dar atenção a todas elas, não negligenciar, que a gente acaba negligenciando. Então, eu estar assim percebendo para onde está indo minha atenção durante os 24 horas do dia, né? O quanto que eu pauso. Aí, às vezes, eu falo, nossa, é muito pouco. Então, você, né? Então, como que a gente vai estar tendo esse autocuidado mais? Então, eu acho que sinto que isso é fundamental para essa liberdade e limites de relacionamentos de convivência saudável, né? A gente está fazendo esse autocuidado conosco. E também, quando a Kátia colocou ali essa questão da agenda, né? Eu tenho agenda, eu tenho cadernos, não é só um caderno, são vários, né? Então, eu penso, sempre gosto, assim, você tem que ter uma agenda para te dar um norte para a tua vida do cotidiano, ali o que você tem que fazer, quais são os horários das coisas. Eu gosto de planner, que eu já faço meio para o mês, aí eu faço para a semana, mas eu também vejo a importância de um diário, né? Que ali você anota os pontos das suas aulas espirituais, que você faz uma revisão no final do dia, de como foi o seu dia, que você pode melhorar, que você também vai ver que você tem questões ali que você não foi tão bem, mas tem outras que você tem que se dar os parabéns, porque a gente também tem que falar, nossa, nisso eu fui bacana, né? Porque a gente também vai criando um autorrespeito interno e a gente vai se valorizando e sabendo que é capaz. Então, eu sinto que essa questão do autorrespeito é um outro ponto também, né? A gente trabalhar com a nossa integridade para nós não perdermos o autorrespeito, porque às vezes nós perdemos a nossa integridade. Então, quando eu ajo com violência, por exemplo, de uma fala agressiva, ou tenho um pensamento que não é tão virtuoso, tudo isso vai estar fazendo eu perder a minha dignidade, a minha integridade, a minha honra, e também vai estar trabalhando com o meu autorrespeito, né? Aí eu posso não me sentir tão bom. E então eu sempre gosto assim, calma, quando alguma coisa não vai bem, eu falo para mim, calma, fique tranquila, respire, né? Se perdoe, dê tempo. Então, a gente criando alguns métodos assim da gente se acolher, né, de se rever, ter essa humildade também de ver onde você errou e também ao mesmo tempo, se for preciso falar com a outra pessoa, também ter essa humildade e ter esse caderno que você vai registrando, né? Eu sempre gosto assim, né? Tá olhando ali os pontos fracos, os pontos fortes. Então, nas nossas aulas matinais, às vezes está falando algumas coisas ali. Ah, façam sua lista de aquisições, né? Do que você recebe. Então, eu gosto de estar fazendo, porque aí eu lembro. Então, a gente, né? Quais são as listas de aquisições que nós recebemos todos os dias na vida? Né? Todos nós. Desde água que nós temos limpa e potável, não precisamos tirar do poço, né? Então, a gente tem uma lista enorme, então a gente também olhar com esse olhar de gratidão, né, para essa questão do autocuidado. E na questão do autocuidado, eu também colocaria essa questão de você
escrever, às vezes, quando você está angustiado, ela coloca isso no livro, né? A nossa autora aqui, ela é maravilhosa. Então, é tempo de relacionamentos, ela vai falar da importância da escrita. E a escrita, ela é muito libertadora. Eu já tive muitos cadernos, assim, de escritas, porque às vezes você não vai num terapeuta, você não quer falar com os outros, mas você precisa falar, né? E também a escrita não só para você falar, mas também para você clarear as suas ideias, para você pontuar e para você ver que às vezes você está exagerando ou que tinha soluções que você não percebia. Então, eu acho a escrita maravilhosa. Tem até quem trabalhe com escritas terapêuticas, né? Então, a gente perceber essa importância da escrita nessa questão do autocuidado. E claro que o autocuidado também implica em dormir bem, em alimentar-se bem, em fazer atividade física, né? Em cuidar da nossa mente, né? Então a meditação ela é fundamental e ter bons relacionamentos. Cada vez mais em vários estudos que eu faço, é fundamental ter boas relações. Então a gente não só tem que estar se relacionando bem conosco mesmo, mas estar se relacionando bem com o outro. E nesses tempos que nós vivemos, são tempos de individualismo, né? Tempos de conflitos, tempos de separatividade, né? De dualidade. Então, é importante, eu vejo, a construção de pontes, né? E eu até refleti um pouquinho sobre essa questão das pontes. As pontes, elas criam um elo entre eu e o outro, né? Elas me levam até o outro. E elas fazem um caminho, né? Elas fazem um caminho, então elas destroem barreiras. Mas, ao mesmo tempo, as pontes, elas são sustentadas por pilares, de alguma maneira elas são sustentadas e elas suportam um certo tipo de peso, não pode ultrapassar aquele peso. Eu não entendo de engenharia, mas são coisas que eu fui refletindo, né? Então, ela suporta um tipo de peso, você não pode ultrapassar aquele peso. Então, assim são as pontes nas relações, elas me levam até o outro, elas me conduzem até o outro, mas eu tenho que estar atento se não está um peso demais na ponte, porque senão ela vai romper e vai criar um bloqueio, né? Então, eu sempre estar avaliando qual é o peso que essas pontes, né, elas estão suportando. Então, O que você acha que geraria peso assim nessa ponte, nessas conexões, né? Porque às vezes a gente consegue tornar uma conexão pesada, né? Quais seriam as atitudes que gerariam esse peso? eu sinto assim que essa questão que tem a ver com a violência, né? Então, uma fala agressiva, um sentimento negativo, né? Que você tem, que você expressa, é, qualquer tipo de negatividade, acho que se você, né, de raiva, de mesmo assim, se você fica com muito, né, chorando muito, se lastimando muito, se você fica se queixando muito, né? Então é importante criar essas pontes, ouvir, fazer essa conexão, mas também eu tenho que ver o quanto que o outro pode suportar, né? Porque senão a ponte ela se Uhum, rompe, né? uhum, Então eu uhum. sinto assim que tem que ter esse trabalho. Então eu até coloquei assim, ó, que seriam sinais de alerta. Os sinais de alerta. Então eu coloquei qual o sinal de alerta que algo não está indo bem, que a ponte está pesada ali. Né? Então, assim, então eu tenho que ouvir mais o outro, porque ele está triste demais, ele está fechado, ele não está se expressando, então ouvir mais. O que ele está sentindo? O que está se passando com ele? Qual o sentimento por detrás da fala ou dessa atitude áspera?
né? Então, eu estar mais atento, esse ouvir além das palavras, ouvir a partir do coração, né? Da compaixão. Aí coloquei também ler nas entrelinhas, né? E mesmo ler nas expressões, se você está falando com o outro e ele na sua frente, você olhar para as expressões, porque hoje em dia a gente quase não olha as expressões, porque a gente tem muito uma comunicação virtual. Então, qual a expressão do outro? E mesmo olhar para o espelho, né? Qual a minha expressão no espelho? Né? Será que a ponte comigo mesma está leve ou está pesada? Uhum. Né? E dar um tempo, às vezes a gente precisa dar um tempo. Olha, hoje eu preciso ficar, hoje eu vou fazer uma outra atividade, eu vou fazer uma outra coisa, então dar um tempo. Eu gosto muito dessa ideia de às vezes a gente tem que se recolher, né? Eu adoro isso assim. Tem um livro que fala dos introvertidos, né? Então os introvertidos, eles precisam de recolhimento, todos precisam, mas os introvertidos mais do que os extrovertidos, né? De recolhimento para se reabastecer. E se recolher, dar uma volta, fazer uma caminhada, uma dança, alguma coisa assim. Mas eu vou parar de falar porque a gente tem bastante coisa e não vai dar tempo. Olha, só uma coisa, eu acho que Enquanto esse. você falava, eu me lembrei uma coisa que aconteceu essa semana, e, e é assim, né? Sempre que eu vou visitar meu pai, quando eu venho embora, ele fala assim: não esqueceu nada? Porque existe, né, já aconteceram, né, várias vezes eu esqueci o carregador do celular, aí meu irmão tem que botar no correio. É, e aí aconteceu que eu não esqueci nada lá, né, mas dentro da minha bolsa todos os documentos dele. E eu trouxe comigo. E aí, naquele momento que eu vi que isso tinha acontecido, né, eu fiquei com um sentimento assim, sabe aquela coisa, né? Puxa, mas de novo, né? Sempre isso tem que acontecer de eu esquecer alguma coisa, de dar alguma coisa assim errado, né? Então, assim, veio um sentimento assim ruim, né? De puxa, será que eu nunca vou melhorar nesse quesito, né? Tava lembrando do que você estava falando, né? E naquele mesmo momento, eu pensei, não vou gastar energia com isso, né? Eu vou, para tudo ter uma solução, é? Então eu parei de me sentir pesada naquele momento, né? Eu parei de me sentir pesada, eu falei, pronto, eu vou, né? Eu vou postar e vai chegar, eu vou ter mais despesa, mas enfim, é o preço, né? E aí, quando você realmente tem uma experiência de vida em que tudo é mais simples, né? E no caso, né, eu tive que levar ele no hospital, então aconteceram alguns contratempos. Então, você tem um tipo de aceitação especial consigo mesmo também, para que não haja tanta perda de energia em termos de perda de autorrespeito. A gente tem que se respeitar dentro dos nossos limites, dentro da nossa capacidade. E, enfim, daí o que aconteceu foi que eu fui mandar os documentos para ele e escrevi um bilhetinho. Ah, desculpa, eu te amo. E naquele momento eu percebi, poxa, que bom, né? Eu tive essa oportunidade de escrever um eu te amo, porque a gente não faz muito isso, né? De uma forma verbal, mas de uma forma escrita, né? A coisa flui mais facilmente. Então foi essa uma experiência boa. E nesse sentido também, muitas vezes a gente cria um ciclo negativo, né? De uma atitude, muitas vezes a gente se vê de uma forma assim, já crítica, né? Já uma forma um pouco crítica, uma pouco, né? Assim, desconfortável em relação a nós mesmos. E muitas vezes a gente cria um ciclo, né? Um ciclo negativo, de eu ter uma percepção de mim, né, assim, esquecida, né? E aí eu atraio que os outros, né, também me vejam assim, e realmente parece que eu faço ações que comprovam isso. Porque eu penso isso sobre mim, os outros pensam isso sobre mim, e aí existe uma energia forte de ações relacionadas a isso acontecerem, né?
Então, a gente cria um ciclo negativo em relação a nós mesmos. Muitas vezes a gente tem atitudes em relação aos outros, né? Também aquela pessoa é assim, né? A gente já tem um rótulo dela estampado aqui, né? E como que a gente faz para lidar com isso? Como romper esses ciclos negativos, né? Como a gente trabalhar a nossa visão, né? Aqui no livro diz, né, uma coisa bonitinha, né? Lubrificar a visão que chia, né? A gente tem que... Né? Muitas vezes a gente está com uma visão tão viciada, a gente não consegue mudar a nossa forma de ver, né, as pessoas. E é aí que está, né, o ponto X, né, de a gente trabalhar esse movimento de tanto autoaprimoramento, tanto eu comigo mesmo, né, como os outros, né? Como é que você diz sobre isso? Essa questão da gente estar trabalhando sobre criar ciclos positivos, né, ao invés dos negativos. Eu vejo assim que a gente tem que percebê-los, né? Percebê-los, primeira ponto, entrar em contato com esse ciclo negativo que eu estou inserida, o que eu estou criando, né? E como romper. Então, eu gosto de métodos, né? Passo a passo, os métodos. Então, assim, esses tempos eu achei uma coisa bem bacana, assim, né? O que é essencial? Então, eu estabelecer o que é essencial na minha vida. Então, meditar é essencial, eu estar num estado de paz é essencial, eu estar me relacionando bem é essencial. Então, o que é essencial para mim? Eu viver em harmonia é essencial? Então, essas são questões essenciais para mim. Então, eu estabelecer o que é essencial na minha vida, que me mantém bem em todos os níveis, né? Me alimentar bem é essencial, ter uma agenda para eu funcionar bem é essencial. Então, eu coloco essas questões que eu estou falando aqui agora como essenciais, né? Me movimentar bem para me manter saudável é essencial. Então, o que é essencial na minha vida? Que a gente tem que manter isso de alguma forma, né? A gente tem que encontrar. Então, isso ajuda a romper esse ciclo do negativo. Se eu me lembro do que é essencial. Um outro ponto é o que é importante. Então, o que é importante tem a ver mais com a minha agenda ali. Então, eu tenho que ir no médico tal dia, eu tenho que trabalhar tal horário, eu tenho que cumprir com tais ações, eu tenho que dar conta disso, disso, disso. Isso são questões importantes, né? E que a gente tem na nossa vida e que a gente também tem que levar em consideração com as pessoas que nós convivemos, o que é importante para elas, né? Mas eu não perder eu também levar em consideração o que é importante para as pessoas, mas eu não perder de foco o que é essencial para mim. E um terceiro ponto para ajudar a quebrar esse ciclo também, eu vejo a questão do que é emergencial. O que é emergencial, eu sinto que é o que às vezes nos pega ali de assim, mãos atadas, né? Que é o imprevisível, que é o impermanente, né? Então, as coisas que muitas vezes não estão nas nossas agendas, nos nossos planners, nos nossos planos, e a gente tem que lidar com aquilo. E a emergencial, você tem que, não, agora eu tenho que fazer, não tem como, né? Então, alguém passou mal, você não vai poder deixar para depois. Acabou o medicamento que alguém usa, você tem que providenciar. Então, mesmo essa questão do planejamento, eu coloco no importante do medicamento, por exemplo. Ah, então a minha mãe precisa de medicamentos, então tá lá no importante. Então, eu já compro com antecedência. Então, eu sempre gosto de estar com a agenda organizada. Por isso que eu vejo a agenda e um planner como fundamental, para não deixar a gente entrar naquele círculo assim daquele círculo que a gente fica perdido ali, um círculo negativo, né? Por que não fiz? Sempre apagando fogo. Sempre apagando fogo. Não deu tempo, agora o que eu faço? Não sei onde está. Então, a outra questão é essa questão da organização, né? Que a organização, ela também é importante para eu não entrar no emergencial. Claro que o emergencial, alguns momentos, nada disso vai adiantar, mas em muitos momentos o importante não se torna emergencial se eu sou organizada ali,
né? Então, eu vejo que essas coisas ajudam a romper esse ciclo do negativo, né? E agora, Kátia, que tal a gente ir para uma atividade com as pessoas? Excelente. E aí, todos que estão aí, tem algo a agregar, alguma experiência a compartilhar, ou a gente pode seguir para um exercício bem interessante. Então, nós temos aqui Ana Afonso, Ana Júlia, Beatriz, Berna, Ceissa, Célia, Elaine, Zi, a Graça, que bom. Tem a Odila, a Ivana, Jacira. Muito bom ver todos vocês por aqui. E alguém gostaria de falar alguma coisa, compartilhar, fazer alguma pergunta antes da gente ir para a próxima atividade? Então, enquanto o pessoal pensa, eu vou propondo, né? Isso. Então, agora... Eu poderia falar minha experiência que eu tenho tido. Ana Afonso, sim. Tudo bem, Valdete? Tudo bem, Ana? Conhecendo a do Rio, viu, Kátia? Da Orca, né? É isso aí. Acabou, né? Assim, eu tenho feito um exercício que, para mim, tem dado muito certo nessas mensagens, às vezes, que você encontra assim, um contraponto legal e tal. Eu olho aquela mensagem, vejo que é uma mensagem agressiva, que sem, assim, respondida às pressas, de qualquer maneira. A primeira coisa que passa na minha cabeça, é julgar, né? Mas eu tenho feito assim, não, eu paro e vou olhar o lado daquela pessoa, como ela está reagindo, por que ela está reagindo assim. De imediato, eu não respondo. Depois, mesmo eu achando que ela está falando coisas que não tem muito a ver com a minha cabeça, eu até aceito, sabe? Só para apaziguar os ânimos, aceito. Depois eu ponho a minha opinião, ponho uma coisa leve para poder, sabe, não entrar em choque, porque o que está acontecendo, que eu vejo assim, que estava acontecendo muito no meu caso, é ficar brigando por besteira, por nuances. E a gente não caminha, e não se caminha nas coisas como a gente espera, porque fica naquele perrenguezinho entre um e outro. Então, a melhor coisa é você pensa, analisa e vê que o lado da outra pessoa, ela tem um lado dela, pode estar sem razão, que às vezes ela está mesmo sem razão, mas não agride também ela. Você faz assim, de ser humilde, sabe? Põe a capa da humildade e talvez você pense assim, vou ser bobinha, mas não vai ser bobinha, não. No entanto, é legal, está sendo legal ter essa atitude. Ou então, não julgar, você não vou julgar, sabe? Melhor coisa é não julgar a outra pessoa. Quando você não julga o outro, você fica leve, aí você consegue também transmitir uma certa leveza. Eu acho que eu estou treinando bem isso. Muito bom, Ana, excelente. Excelente treino, treinando. excelente experiência. Eu acho que é assim mesmo, né? Quando o que tem mais valor? A harmonia ou provar a sua ideia, né? Ou provar a sua razão, né? Isso. Então, vamos, né? O que a Valdete estava dizendo, o emergencial, o essencial, o que realmente é essencial, né? Então, se a gente focar, né, no valor, né, que a gente pode estar cultivando numa determinada situação, isso, né, faz toda a diferença. Muito obrigada, Ana. Ok. Valdete? Eu penso assim, né? Só para a gente fazer um fechamento, que a vida é sempre feita de escolhas, isso que a Ana falou, né? De não julgamento, de esperar, né, um pouquinho para responder, tudo isso tem a ver com essa prática da não violência, né? De não entrar em atrito, não entrar em conflito, ou falar na hora certa, do jeito certo, né? Tudo tem a ver com essa prática da não violência.
Então, é muito bom a gente estar aqui. Então, usar da criatividade fica como uma mensagem. Nesse dezembro, o que a gente pode estar fazendo? Será que eu tenho que cantar mais? Cantar faz muito bem para o ser, para a alma, nos torna mais divinos também, né? Mesmo que a gente tenha vergonha, canta sozinho. E criar grupos, a gente tem que estar sempre juntos. Cada vez mais eu vejo que a importância desses momentos onde nós podemos estar juntos, né? E agora, então, nós vamos fazer uma prática. A Kátia vai colocar para nós uma música lindíssima. E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar com essa música um símbolo de o que é um bom relacionamento para você para 2023? O que você gostaria de ter num bom relacionamento? Será que mais amor, mais paz, mais fala compassiva, com compaixão e compreensão, mais esperança? Então, qual o símbolo de você melhorar suas relações e o seu entorno? E todos os tipos de relações que você tem para que ela seja uma atmosfera leve, né? Então, você vai desenhar um símbolo. Se você tiver lápis, você pode pintar, que depois a gente vai estar compartilhando esse símbolo. E a Kátia vai pôr uma música linda de fundo para nós, tá bom? Então, peguem o lápis e o papel. Estão ouvindo? Sim. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para.
Então é isso, a vida é tão rara, a vida não para, um pouco mais de paciência, né? Que isso fique reverberando em nossos corações. E aí, vocês gostariam de compartilhar ou querem mais uns minutinhos para terminar? Esse pode ser também um croquis, né? Um esboço que depois você vai pegar durante a semana, o final de semana. Colocar um fundo musical e você fazer o seu símbolo bem caprichado, bem lindo para o ano que vem. Aí você vai colocar na parede do seu quarto e todas as vezes que você olhar para ele, você vai lembrar-se das relações saudáveis, com liberdade e também com limites, né? Eu estou fazendo aqui o meu aqui. Já terminei o meu. O meu eu fiz só um esbocinho. Eu fiz assim, eu fiz sinais, eu fiz mais e menos, e botei um sinal verde e amarelo, sinal de rua, né? Quem Não tá sei se dá falando? para ver aí, eu Afonso. botei o sinaleiro para você tomar atenção. Quando Que legal. O verde, amarelo e vermelho. Vermelho você ultrapassou, ou você para, entendeu? Então, você tem que prestar atenção no sinal amarelo, para você não atravessar no vermelho, né? No caso do pedestre, porque eu fiz 2 pessoas de mãozinha dada, é um símbolo bobinho, né? Mas eu digo assim, a união das pessoas para não atravessar sinal, que seria julgar menos, ouvir mais e mais atenção com o outro. Então, 3 passos que eu acho assim, para mim, atualmente, estão muito valendo a pena. Bem legal. Aí, querem alguém mais compartilhar, mostrar para nós? E como eu falei, pode exercitar a criatividade, de pegar os lápis de cor, as canetinhas. Oi? Oh, Quem que está falando? Berna, estou falando da Bahia. E eu fiz um olho com o coração. Tipo assim, ter um olhar mais de amor. Até a fala da nossa colega anteriormente. E assim, eu sou professora e esse finalzinho de ano, né? Aí a gente vê muito aluno que brincou o ano inteiro. E aí a gente tem que ter esse olhar de amor. E no próximo ano, eu quero começar o meu ano letivo com esse olhar mais de amor. Porque quando a gente escuta, a gente escuta, mas vamos ver, né? Vai de conta que é o olhar. A gente vai entender que muitas coisas que ali está é porque por trás daquele aluno tem uma carência afetiva. Mas eu vou melhorar depois o desenho, porque eu não sou muito desenhista, não. Então, é um olhar especial, né? É um olhar... Mas eu vou melhorar o desenho, prometo. Aqui eu não consigo ver bem, mas o importante é a gente criar esse símbolo. Depois você trabalha com ele, enfeita, colore, põe purpurina, né? Mas usa a criatividade. Beatriz está mostrando dela. Beatriz é o quê? Uma corrente? São elos, assim, como se fossem elos ligados, né? Formando um círculo como uma ligação. Conexão, né? Uma conexão. Simbolizando conexão. Muito bom. Eu vou melhorar um pouquinho para dar mais volume. Legal. Como ele dizia, né, na música, quando tudo perde um pouco mais de alma, eu acho que a gente realmente tem que trabalhar muito essa consciência. Ok, Valdete? É um pouquinho de eco, não sei por quê. Estão ouvindo o eco? Para mim aqui tá tudo bem? Eu acho que o pessoal tem que desligar o microfone, né? Então é por isso, né? Então, eu acho que a gente já deu 8h35, né, Kátia? Eu e a Kátia, a gente tinha mais coisas para fazer.
mas não dá tempo. Esse tema de relacionamentos, a gente não trabalhou assim um milésimo do livro. Esse livro é muito rico, tem muita coisa, tinha que ter um retiro para a gente dar um mergulho profundo nesse tema, né? É um livro que vale a pena porque tem tópicos maravilhosos. Então, tem a primeira parte do livro, é nosso relacionamento com nós mesmos, e a segunda parte, nossos relacionamentos com os outros, com vários tópicos. Tem uma introdução e uma explicação do que é relacionamentos. E no final de cada capítulo, ela traz uma contemplação para nós. Uma contemplação. Então, vejam que riqueza que a gente tem, né? Depois você ainda tem esse momento de contemplar, refletir, né? Então, assim, só para ler uma contemplação aqui do final, antes da gente fechar, ela escreve assim: é tempo de prestar atenção e trazer desfecho para certas áreas de sua vida. Veja o que está funcionando e o que não está. Não desperdice mais tempo e energia. Aprenda a desapegar-se e siga em frente. Assim que se sentir satisfeito com o final que você criou, então aí está realmente o fim do problema. Então, ela terminou com esse capítulo do desfecho, né? E no capítulo anterior, ela tinha trazido uma contemplação sobre a escrita como um momento de cura, um momento terapêutico, um momento como o nosso diário, o nosso psicólogo, o nosso curandeiro, né? Então, assim, é um livro que tem desenhos também, que mostra, então vale bastante a pena ter. Quem sabe um dia a gente faz um retiro, né, Kátia, com esse tema? Uhum. Falando em retiro, nós teremos retiro esse final de semana. Ah, que legal. A Lara vai fazer o exercício de ouvir mais e melhor. Muito bem, Lara. Gostei desse exercício também. Falando em retiro, a gente tem retiro no próximo final de semana de curso de Raja Yoga. Então, temos muitas vagas, né? Então, quem tiver interesse ou quem puder ajudar na divulgação, né? É sempre bom, ok? Começa agora nesse próximo final de semana. Então, aproveitando aqui, antes também da gente fazer um sorteio, né? Eu coloquei no chat aí o link para o livro que a Valdete comentou. Esse é um livro realmente muito especial para lermos ou para presentearmos. Então, quem tiver interesse, o link está no chat. E agora nós iremos fazer um sorteio. Fiquem atentos. Aqui a Ceissa, dicas e experiências boas. Muito bom, Ceissa. Então, eu vou aqui colocar aqui para mim, eu visualizar todos vocês no modo galeria e vou fazer um sorteio especial desse livro que é lançamento. Esse livro é o livro do nosso próximo encontro das quartas especiais da primeira quarta de janeiro. Em janeiro nós estaremos trabalhando toda uma temática de saúde mental. E esse livro, né, ele aborda sobre rompendo a escuridão, como vencer depressão, ansiedade e o estresse. Então, ele é o tema, né? Ele é o livro que vai ser trabalhado no nosso próximo encontro, na primeira quarta de janeiro, dia 4 de janeiro, e é o lançamento do mês. Quem é que já conhecia, já tinha visto esse livro? Nós estamos divulgando recentemente nas redes sociais ainda, não é uma coisa tão mostrada, mas eu vou agora sortear. Como é que eu vou sortear? Kátia, vamos falar para todo mundo que quiser abrir as câmeras também, né? Isso, podem abrir as câmeras e eu vou fazer uma pergunta. Quem responder primeiro, né, dentro daquilo que a Valdete dizia sobre, né, nesse trabalho dela, um dos exercícios o que é essencial, o que é importante, e o último aspecto, o que é? Emergencial. Nossa!
Quem é Samsung que já falou? Quem é Samsung? Samsung, você pode abrir a câmera? Senão a gente não tem como te mandar o livro. Você tem que abrir a câmera, falar quem é você e colocar seu endereço aí para a gente enviar o livro. Ué? Samsung. Oi, Samsung. Foi você que falou? Bem, Samsung, eu preciso que você coloque seu endereço no chat, ok? Seu nome, seu endereço no chat, para a gente conseguir, então, enviar o livro. Ah, Não fui eu que falei, não. não? Não. Quem falou? Quem falou Não. em primeiro? Eu também falei. Odila falou. Odila falou também? E Falei. agora? Bom, então eu vou considerar quem escreveu aqui, ó. Eu não sei quem falou em primeiro. Faz de novo, Kátia, faz de novo. Então, eu vou fazer outra pergunta. Essa não valeu, vai. Vamos lá. Aí combina assim, ou responde só escrevendo ou só falando para não confundir. Quem escrever primeiro, ok? Quem escrever primeiro. Eu falo, porque eu não sei como escrever. Você é a Odila que está falando? É. Ah, tá bom, Odila. Vamos ver. Então, a Valdete dizia sobre nós sabermos, nós temos um bom relacionamento, né? Ela começou falando dessa boa convivência que a gente tem que ter com o eu, e ela falou também da boa convivência que a gente tem, em segundo lugar, né? Com eu, com todos, e em terceiro lugar ela falou também uma convivência boa com Divino. Divino? Em terceiro foi divino? Então foi a Odila que acertou. Foi. Muito bom, Odila. Então coloca no chat o seu endereço. Eu nem sei como pôr no chat. Posso falar? Você falou para escrever. Eu escrevi Deus. Tá? Eu vou escrever. Eu vou escrever ou falando. Então as duas ganharam. Deixa eu ver. Botei Deus. Ela falou divino, a palavra divino? Ela falou a palavra divino. Ela usou a palavra divino. Mas divino, ok. Divino, então vamos finalizar primeiro com uma meditação. A Odila fica aí, eu vou pegar o endereço dela no final. Obrigada. Okay? Obrigada. Ok? Então, alguém mais gostaria de comentar algo, falar algo, compartilhar algo? Quer falar, agradecer a presença. dos retiros online. A volta dos retiros online, ok. Queria agradecer muito a presença. Essa mensagem aqui. Queria agradecer muito a presença de todos. Bom ver algumas pessoas aqui que eu conheço, né? A Ana, o Jorge de Curitiba, saber que também está a Lara aqui, a Ana que eu conheço, a Solange, né? A outra Ana. Então, muito bom estar com todos aqui. Alguns a gente vai conhecendo aos poucos, a Salete, que eu também já conheço, né, Salete? A Ceissa, né? Então, a gente vai vendo que a gente vai se conhecendo, mesmo que seja no online, né? Então, a gente agradece muito, né, Kátia? Agradeço também o convite da Kátia para estar aqui nesse momento, da editora Brahma Kumaris. E sempre muito bom estarmos juntos, permanecermos juntos, feito esses coraçõezinhos unidos e esses elos aí que vocês desenharam unidos, né? Então, a gente sempre manter firme e, assim, lembrem que para esse ano, então, né, fortalecer esse símbolo que vocês criaram e para a gente fortalecer as nossas relações, serem mais construtivas e a gente ser
aquele que leva um pouco mais de relações construtivas para o mundo, né? Que a gente não só crie conosco mesmo, entre nós, mas também que a gente leve um pouco isso mais para o mundo, ao nosso redor, né? E se alguém quiser falar alguma coisa, né, Kátia, do que ficou desse momento também, é o momento que a gente já está em cima da hora. Conchante, boa noite a todos. Uma frasezinha da Djante. Flexibilidade significa transformar problemas em professores. E aí eu tinha feito uma rosinha sem espinhos. Ok? Boa noite. Muito bom, Salete. Gratidão por compartilhar sua visão, sua imagem. Ok? Alguém mais? Ok, então vamos fazer uns minutinhos de silêncio e de reflexão. Vamos, né, levar, né, uma energia tão boa, tão especial, de inspirar esse movimento de limpeza do coração, da mente, de nós estarmos sempre priorizando, né, o que é essencial para a nossa vida, né, um pouco mais de alma, um pouco mais de calma, um pouco mais de amor, um pouco mais de luz, nunca é demais. Então, sempre bom que nós possamos estar juntos assim, né, em reuniões assim, quer sejam online ou presencial. Então, que em 2023 nós estejamos mais e mais próximos do coração uns dos outros, que nós estejamos vivendo com mais intensidade esse movimento de autoaprimoramento e cada vez mais próximos de Deus e das esperanças puras que Ele tem para cada um de nós. Vamos experimentar essa energia do coração, paz no coração, uma energia de interesse puro por avançar, por progredir. Mais luz, mais clareza, mais limpeza. Eu, num estado de paz, vibrando paz. Eu, num estado de compreensão, vibrando compreensão. Respiro, solto o ar, me sinto leve, livre. Então, agradecer também a Valdete, agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês, sempre muito bom, né, poder contar com a presença de todos. E contamos com vocês sempre para também estarem nos ajudando na divulgação de todos os eventos. Por favor, nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, né? Tem a editora Brahma Kumaris, tem Brahma Kumaris Serra Negra, tem Brahma Kumaris aí da onde vocês estão. Sempre lembrem, muitas vezes as pessoas não gostam, mas quando é para ajudar a divulgar o trabalho, né? Simplesmente ter uma continha lá para ajudar a divulgar o trabalho entre seus amigos, entre, né, seus contatos, é muito importante. Então, gratidão a todos e Om Shanti. Aldila, fica que eu vou anotar o endereço dela. Obrigada. Pode falar, Odila. Odila Sene, S-E-N-E. Odila, S-E-N-E. É. A Rua Princesa Leopoldina. Uhum. 389. Uhum.
apartamento 71, Uhum. Lapa, São Paulo, Uhum. CEP 050 81 090. 050 81 090. Certo. Certinho, né? Ok. Muito obrigado, hein? Obrigada, Parabéns pelo obrigada. evento. Obrigada pela participação. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Você Boa noite. também. Tchau, Luizé, Solange, Ezi, Alenia, Rosita, Graça, Jerimbete. Muito bom. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau, Valdete. Bom chão. Tchau, Xande.